Bom, pessoal, estamos hoje na nossa 22ª oficina de psicanálise do Genefil. Vamos ler hoje o texto Princípios Básicos da Psicanálise. Hoje é um domingão e nós estamos o quê? Estudando, assim que nós gostamos. Vamos lá, então. Em resposta ao amável convite do secretário de sua seção de Neurologia e Psiquiatria, quero solicitar a atenção desse congresso para o tema da psicanálise, que atualmente é objeto de interesse na Europa e nos Estados Unidos. A psicanálise é uma disciplina singular, em que se combina um novo tipo de pesquisa das neuroses, um método de tratamento com base nos resultados daquele. Desde já enfatizo que ela não é fruto da especulação, mas da experiência e, portanto, é inacabada com a teoria. Mediante suas próprias inquirições, cada qual pode se persuadir da correção ou correção das teses nela presentes e contribuir para o seu desenvolvimento. No início da psicanálise se acha uma publicação conjunta minha e de Breuer, Os Estudos sobre a Psiquiatria, de 1895. Partindo da histeria, o âmbito do trabalho da psicanálise estendeu-se para muitos outros distúrbios psíquicos. Vejo como precursores da psicanálise os trabalhos de Charcot sobre histeria traumática, as investigações de fenômenos hipnóticos de Lebout e Berheim, e o estudo genético sobre o processo psicoinconsciente. Não demoraram a aparecer diferença entre as concepções de Genet e a psicanálise, pois esta, não ligava a histeria a uma degeneração constitucional hereditária. B, oferecia, em vez de uma mera descrição, uma explicação dinâmica baseada na interação das forças psíquicas. E C, atribui a dissociação psíquica cuja importância for reconhecida por Genet, e não um fracasso congênito da síntese psíquica, mas um processo psicoespecial chamado de repressão. Provou-se que os sintomas histéricos são restos reminiscentes de profundas experiências afetivas que foram subtraídas à consciência cotidiana e que sua forma é determinada de uma maneira que não permite descarga motora por particularidades do efeito traumático da experiência. Assim, as perspectivas terapêuticas estão na possibilidade de anular essa repressão, fazendo com que parte do material psíquico inconsciente se torne consciente e diminuindo seu efeito patogênico. Luci. Boa tarde, Luci. Tudo bem? Assim, papapá. Nossa concepção é dinâmica, pois vê os processos psíquicos como deslocamento de energia psíquica, que pode ser avaliado pelo montante de seu efeito sobre os elementos afetivos. Isso é muito importante na histeria, em que sintomas aparecem pela conversão, isto é, pela transformação de impulsos psíquicos em intervenção somáticas. As primeiras pesquisas psicanalíticas e tentativas de tratamento recorreram ao método hipnótico. Após o abandono da hipnose, adotou-se a associação livre, em que o paciente permanece em seu estado de consciência normal. Isso tornou possível a aplicação do procedimento a um número bem maior de casos de histeria, e a outras neuroses, também a pessoas sadias. Por outro lado, foi necessário desenvolver uma técnica especial de interpretação, a fim de extrair conclusões do material revelado na associação livre. O trabalho da interpretação nos levou à certeza de que as dissociações psíquicas são geradas e mantidas por resistências internas. Então, parece justo concluir que as dissociações se ligam estreitamente a conflitos internos, nos quais o impulso subjacente ao sintoma cedeu à repressão. Para resolver o conflito e, desse modo, curar a neurose, requer-se a orientação de um médico treinado na psicanálise. Podemos mostrar, partindo disso, que os sintomas patológicos de todas as neuroses são os produtos finais desses conflitos que levaram à repressão e à cisão da psique. Segundo o mecanismo psíquico que entra em ação, os sintomas podem ser
A. A formação substitutiva para impulsos reprimidos. B. Formações de compromisso entre o reprimido e as forças repressoras. E C. Formações reativas, como salvaguarda contra o retorno do reprimido. Nas pesquisas que se entenderam também as condições que determinam se os conflitos psicolevaram à repressão, isto é, a dissociação causada dinamicamente, ou se terá um desfecho normal, sustentamos na psicanálise que esse conflito sempre se dá entre os instintos sexuais, no mais amplo sentido da palavra, e os desejos e tendências do restante do eu. Nas neuroses, são os instintos sexuais que sucumbem à repressão, e, assim, constitui o mais importante material para a sintomatologia. Os sintomas neuróticos são, nesse sentido, disfarçadas formações substitutivas para satisfações sexuais. No que toca à predisposição para a neurose, a psicanálise acrescentou influência somática hereditária até então reconhecida como uma outra, o fator infantil. Vimos-nos obrigados a relacionar a vida psíquica do paciente à sua primeira infância e chegamos à conclusão de que inibições do desenvolvimento psíquico, infantilismo, têm importante papel na predisposição para a neurose. Nossa investigação da vida sexual nos ensinaram, sobretudo, que realmente existe algo como uma sexualidade infantil, que o instinto sexual é constituído de uma série de instintos parciais e atravessa um complicado curso de desenvolvimento, cujo resultado final, após muitas restrições e transformações, é a sexualidade normal do adulto. As enigmáticas perversões do instinto sexual que ocorrem nos adultos aparecem como inibições do desenvolvimento, fixações ou distorções. Assim, as neuroses são o negativo das perversões. Muito interessante. Peraí, gente. Peraí que esse parágrafo inteiro fica interessante. Hein? O desenvolvimento cultural que se impõe à humanidade torna necessárias restrições e repressões dos impulsos sexuais, requerendo maior ou menor sacrifício conforme a constituição individual. É raro que o desenvolvimento ocorra sem problemas, e os distúrbios que se apresentam, devido à constituição individual ou incidentes sexuais prematuros, deixam algumas predisposições para futuras neuroses. Essas predisposições podem não ter efeito se a vida adulta transcorrer de modo tranquilo e satisfatório, mas se tornam patogênicas se as condições impedirem a satisfação da libido ou pedirem exageradamente a sua repressão, a sua supressão. Nossas pesquisas sobre a atividade sexual das crianças levaram a aprofundar a concepção do instinto sexual, baseando-se não em sua meta, mas em suas fontes. O instinto sexual possui, em grande medida, a capacidade de se desviar do objetivo sexual original e se voltar para outros mais elevados, não mais sexuais, sublimação. Assim, o instinto é capaz de fazer importantes contribuições para as conquistas sociais e artísticas da humanidade. O que constitui a principal característica e diferencia a psicanálise de outras concepções da vida mental patológica é o reconhecimento da atuação simultânea de três fatores: infantilismo, sexualidade e repressão. A psicanálise também mostra que não há diferença fundamental, mas apenas de grau, entre a vida psíquica das pessoas normais, dos neuróticos e dos psicóticos. Ou seja, todo mundo é um pouquinho dos três, né? Todo mundo tem. Uma pessoa normal tem de passar pela mesma repressão e lidar com a mesma informação substitutivas. A diferença é que a solução dos conflitos se realiza mais facilmente com melhores resultados. Assim, o método psicanalítico de investigação pode ser aplicado igualmente à explicação de fenômenos psíquicos normais e possibilitou descobrir uma íntima relação entre produtos patológicos e processos psíquicos da vida normal, como os sonhos, os pequenos lápis cotidianos e fenômenos valiosos como os xistes, os mitos e as obras de artes. Desses, o que estudamos mais a fundo foram os sonhos,
e chegamos à seguinte fórmula geral. O sonho é a realização disfarçada de um desejo reprimido. A interpretação dos sonhos tem como objetivo a eliminação do disfarce que sofreu os pensamentos sonhador. Além disso, presta valiosa ajuda na técnica psicanalítica, constituindo o melhor método para penetrar na vida psíquica do inconsciente. Nos círculos médicos, especialmente nos psiquiátricos, existe a tendência de se opor às teorias da psicanálise sem um verdadeiro estudo ou aplicação prática delas. Isso se deve não apenas à espantosa novidade dessas teorias e as contrastes que elas apresentam às concepções até agora mantidas pelos psiquiatras, mas também ao fato de os pressupostos e as técnicas da psicanálise serem muito mais ligados ao campo da psicologia do que da medicina. Não se pode contestar, porém, que os ensinamentos puramente médicos e não psicológicos contribuíram muito pouco, até aqui, para o entendimento da vida psíquica. O progresso da psicanálise é também retardado pelo medo que sente o observador médio de enxergar-se em seu próprio espelho. O homem da ciência tende a confrontar resistências emocionais com argumentos, convencendo-se assim de que desejam ser convencidos. Quem não quiser ignorar uma verdade, fará bem em desconfiar das suas antipatias e analisar primeiramente a si mesmo, se pretende submeter ao exame crítico da teoria da crítico à teoria da psicanálise. Não creio que nessas poucas frases eu tenha conseguido dar uma imagem clara dos princípios básicos das intenções da psicanálise. Acrescentaria uma lista de principais publicações sobre o tema, cujo estudo proporcionará mais amplo esclarecimento àqueles cujo interesse é tendo despertado. Aí ele vai falar do Freud, né, do Bauer e Freud, um estudo sobre a histeria, 3 ensaios de uma teoria da sexualidade, psicopatologia da vida cotidiana, interpretação dos sonhos. Ele está falando do artigo aqui de Origin of Development of Psychoanalysis, 5 conferências proferidas, essa que a gente já leu, o X e suas relações, a gente não leu ainda, coleção de pequenos textos sobre a teoria da neurose, a teoria freudiana da neurose, a gente não leu, estudo diagnóstico da associação, do Jung, olha só, do Jung, sobre a psicologia da demência precoce, Anuário das Pesquisas Psicanalíticas e Psicopatológicas, publicada por Blau e Freud, editada por Jung, Escritos de uma Psicologia Aplicada, depois Folha Central de Psicanálise, e pronto. E aí, pessoal, o que vocês têm para falar, o que vocês têm para dizer? Inclusive, esse daqui é um tema que a Juscelina já abordou aqui, teve algumas coisas que a Juscelina já falou para a gente em uma das palestras, hein, Juscelina? Aproveitar, Juscelina. Eu queria falar essa parte da primeira infância e da sexualidade infantil. Eu não entendi muito bem ainda qual é essa sexualidade que ele fala. É a sexualidade que eu desenvolvo com minha mãe, com o seio materno, ou é outro tipo de sexualidade? Juscelina, e aí, Juscelina? Juscelina, imagina isso aí. A Juscelina ela fez uma palestra pra gente sobre isso, até eu coloquei no grupo lá, né? Vamos ver se eu consigo explicar. Juscelina, se, por favor, se me fale aí se eu estou errando, se eu estou acertando, né? Porque existem alguns tipos de sexualidade, se eu não estou enganado. Foi acho que a primeira palestra que a gente deu sobre isso. É, deixa eu pensar, como é que eu posso explicar? Hum, deixa eu pensar um pouco. Peraí.
Que eu acho que o núcleo desse texto é esse, né? Sobre a sexualidade infantil. O Então, resto, o resto é cisão, que eu até anotei aqui, né? Cisão da psique, sintomas neuróticos, supressão e sublimação, infantilismo, tudo isso vai derivar dessa primeira infância, dessa sexualidade da primeira infância. se eu não estou enganado, é, essa sexualidade da primeira infância, ela tem um outro teor, tá? Se eu não me engano, é algum tipo de estação, alguma coisa assim, mas não é exatamente assim, igual a gente entende. Por isso que ele fala dos três ensaios lá da sexualidade infantil, que foi uma primeira palestra que a gente teve, já faz um tempinho até. Então eu nem me recordo Uhum. direito, né? Mas ele tem um outro teor, tipo de uma estação expectativa, uma coisa assim. Mas, assim, não vou te lembrar com grande detalhe. Até eu tinha repostado lá no grupo. Lá. E o que mais? O que mais que te chamou a atenção? Bom, todos esses temas que eu anotei aqui, né? Para mim, todos eles são difíceis de entender. Por exemplo, a associação livre, se ela for feita, por exemplo, com um psicótico, será que não faz é piorar, não? Porque o psicótico, ele naturalmente ele já associa as coisas livremente, né? É tudo confuso, tudo solto. E aí você quer produzir um alívio no psicótico, sendo que ele só entende o discurso por meio de associações livres. Ele não entende um discurso muito coerente, muito regrado e tudo. Ele não entende. Ele está começando a falar sobre, sei lá o que aqui, sobre racismo. Aí ele emenda com, sei lá, diga aí qualquer coisa completamente diferente de racismo. Sei lá, comida, pizza, sei lá. Comida. Pronto, aí ele começa a falar sobre comida. E para ele tá tudo ok, tudo numa boa. Vamos levando para frente. O discurso é assim mesmo. Só que ele não percebe que isso ele faz isso por conta de uma cisão que ele tem no eu, Uhum. ou na psique, né? Sim. Aí será que a associação livre não pioraria o estado dele? Eu acho que vai chegar um momento dentro do. Como eu não trabalhei ainda com esse público, mas eu acho que ao longo do tempo vai chegar alguma intervenção por parte do analista que ele já vai exigir, ele vai pedir, ou vai conduzir, vai manejar, como queira falar, por uma forma que não seja tanto deslocamento, que não tenha tanto esses deslocamentos assim. Ele já vai perceber, já vai conduzir de outro jeito, talvez, a sessão. Sabe? Vai tentar já meio que trabalhar juntando essas peças aí, vai fazer uma interpretação, vai te conduzir de outras formas. Porque se você for forçar o cara ou a pessoa, né, a Uhum. fazer uma associação mais coerente, né, ele não vai conseguir. Ele pode até se esforçar por tentar, mas mais na frente ele não vai conseguir isso. Ele vai dizer que esqueceu, ou vai dizer que não sabe mais o que estava falando. Geralmente é isso, é um lapso que dá, né? Não, eu não sei mais nem o que eu estava falando. Aí ele vai e fala outra coisa, emenda outra coisa que não tem nada a ver. Eu estava lembrando disso ontem, né? Que quando o sujeito diz que faz uma relação com outra relação e ele vê relação nisso, mas todo mundo está vendo que não existe relação nenhuma daquilo que ele estava falando com outro tema que ele vai falar, mas ele diz, não, mas isso se relaciona, por exemplo, o racismo, você falou em comer, né? Em alimento, comida.
Aí, não, é porque todo racista sente fome. Não, mas isso não faz sentido, porque todas as pessoas sentem fome. Então, mas na cabeça dele tem relação, entendeu? Sim. Eu acho que é por isso que é um dos mais difíceis que até o Lacan disse que não trabalhava com psicótico, né? Eu Não não sei, sei, eu não sei se também tem alguns casos de psicose que você tem que entrar com medicamento também, entendeu? Eu já não é um psicanalista, né? Mas trabalhar com um psiquiatra também, porque não sei se até que ponto a perda da realidade, a ruptura da realidade, a cisão, ela consegue só com o tratamento psicanalítico dar conta, entendeu? Então, assim, é uma coisa que me passou depois que você falou. Pode ser que a pessoa esteja assim em um mundo completamente dela, mas agudamente você pode ir tirando isso com o medicamento e também com o tratamento analítico. Entende? Então, talvez seja um trabalho conjunto, né? porque tem coisas que estão dentro da ideia de possibilidade, né? Uhum. Ah, é possível que eu possa falar sobre racismo e sobre combate à fome, por exemplo. Aí, ó, já consegui ligar uma coisa com outra. Quer dizer, que Sim, geralmente as pessoas que sofrem de racismo, elas também têm uma alimentação deficitária. E pronto, aí eu começo a aproximar, mas isso é porque eu sou, entre aspas, né, não sou tão assim, mas procuro ser coerente. Agora, o psicótico, quando ele está em crise ou alguma coisa desse tipo, ele não consegue fazer essas coerências. Ele até diz assim, ah, isso aqui faz sentido e tudo, mas o sentido dele é completamente fragmentado, né? Diferente, ele não consegue juntar bem, conectar bem os assuntos, né? Tem dificuldade. sim, sim. Agora, eu queria saber, assim, eu não vou perguntar de novo, porque você preferiu que eu perguntasse outra coisa, mas a sexualidade infantil deve ter, sei lá, perdeu o seio muito cedo da mãe, aí ficou tendo que sublimar de outro jeito. Aí são tantas teorias que aparecem. Então, como eu disse, não é que eu não quero responder, é assim, como eu falei, a gente já teve um vídeo, né, sobre esse assunto, que eu não vou me recordar na integralidade, que fala sobre a sexualidade da infância, entendeu? Então, assim, eu até respondi você com esse vídeo. Não sei se você chegou a assistir. Que agora não me recordo que faz um tempão já que a gente fez sair esse vídeo, tá gravado lá. A Lucy falou, essa situação, olhando para o momento atual, lembra que muitas pessoas pegam esses termos, conectam várias coisas conforme eles dão delas. Hoje vi conhecido contar que foi chamado de fascista por comer carnes. Você entende tudo, entende tudo. Vira como eu posso dizer para você assim, uma coisa que serve qualquer coisa, né? E as pessoas nem sabem o que é fascismo, não sabem o que. Vira uma coisa assim, bem uma sei lá, uma coisa que serve para qualquer um tapa-buraco, né? Para qualquer coisa. Né? Por mil utilidades. Hoje tem muita gente que não é psicótico clinicamente falando, mas entra numas viagens assim meio delirantes, assim, é um delírio. Eu não diria porque existe uma diferença entre psicose e delírio, né? Sim, sim. São pessoas delirantes. Então a pessoa acha que ela tem razão de tudo e que por isso ela pode justificar a violência. Se aproximar de mim, eu mato, ou eu faço outra coisa, sei lá, prejudico a pessoa. Então hoje em dia tá. Sabe qual é um ambiente muito delirante que eu estava vendo? Eu estava vendo até a Márcia Tiburi falando, né? Que um ambiente muito delirante é desses empresários, desses grandes empresários de TI, de inteligência artificial, né? Que eles querem empurrar o produto de todo jeito,
nas pessoas. E aí, Sim. para você fazer isso, uma vez que você adere a eles, ao produto que eles estão ofertando, você passa a vender tudo o que eles querem e vender a sua própria imagem. Porque no momento que você faz uma propaganda e dizer assim, olha, você precisa comprar tal produto, e você aparece, você está vendendo sua imagem também. Então é uma coisa assim meio delirante, né? Que você não tem limites. O importante não é saber se você está prejudicando alguém, se você está fazendo mal a alguém. O importante no caso deles, né, é você vender. Se você vende, é o mesmo raciocínio do criminoso. Então essas pessoas elas têm quase a ideia de um crime aquilo. Só não é um crime porque ele está fazendo com a suposta legalidade, né? Que ele pode comercializar, ele está fazendo um tipo de comércio que é legal, que é permitido e tudo. Mas o modo com que ele opera, um cara que. Primeiro que você não pode nem acessar uma lista de vídeos em paz, porque as propagandas aparecem direto, né, para você visualizar. Quer dizer, aquilo já é uma coisa que é abusiva, vamos dizer assim. Sim. Então, assim, é um tipo de. Se você for nessa de vender sua imagem para conseguir um objetivo, né? Que é um objetivo geralmente de enriquecer, geralmente eles pegam as pessoas bem pobres, realmente, que tem pouco dinheiro, aí a pessoa junta lá, consegue aquele dinheiro para comprar o curso, faz o curso dele, depois começa a vender e tudo. Até a pessoa ganhar uma quantidade substantiva de dinheiro, ela já tem dado muito dinheiro também. Sim. Então é uma coisa meio nonsense, assim, sem sentido, que eu acho. Né? Sim, sim. Você está falando, tô procurando aqui sobre sexualidade infantil no dicionário da Elizabeth Rudnesco. Aham. Aí eu estou vendo aqui para tentar ver se melhora a minha resposta. O caráter sexual das pulsões parciais, cuja soma constitui a base da sexualidade infantil, define-se no primeiro momento por um processo de apoio entre outras atividades somáticas ligadas a determinadas zonas do corpo. Era isso que eu queria. Eu lembro disso aqui que a Luciane falou para gente, mas acho que a galera tá meio cozinha, né? Ó, daí ele vai falar aqui da atividade das zonas do corpo, as quais, dessas maneiras, adquirem o estatuto de zonas erógenas. Essa é uma definição que eu lembro da palestra que ela deu. Assim, a satisfação da necessidade de nutrição obtida através de sugar é uma fonte de prazer. E os lábios se transformam em uma zona erógena, origem de uma pulsão parcial. Num segundo momento, essa pulsão parcial, cujo caráter sexual é assim ligado ao processo de erotização, da zona corporal considerada separa-se do seu objeto de apoio para se tornar autônoma. Funciona, então, de maneira autoerótica. Eu lembro também disso aqui que ela falou, dessa coisa do autoerotismo. Esse registro do autoerotismo constitui a fase preparatória da instauração que Freud chamaria, alguns anos depois, de narcisismo primário, resultante da convergência das pulsões parciais para o eu inteiro e não para apenas uma zona corporal específica. Posteriormente, a pulsão sexual pode encontrar sua unidade através da satisfação genital e da função da procriação. E também isso aqui já responde uma pergunta que a Lucy fez. O que é o narcisismo primário? Lembra, Lucy, que você tinha perguntado também? Já te respondo também essa pergunta. Faz mais sentido agora, Ronald? Explicou? Você acha melhor? Você acha que o narcisismo primário explica essa psicose, ou essa cisão da psique? Não sei. Pode ser, mas eu não vou te dar uma certeza, porque você divide o eu e o outro, né? Você respondeu sim, sim, sim. Tá bom. Porque Sim, você percebe. não, mas sim, porque explica, Luci. Se for, explique. Digita aí para a gente entender. Não, ela está falando da minha pergunta, que eu falei, porque ela tinha Ah, perguntado tá. o que era Ah, o sim. narcisismo primário. Tá vendo? Ela tinha perguntado isso aqui. Eu tinha dado uma explicação,
Mas aqui está bem melhor, está bem mais ajeitadinho. Mas você vê que a sexualidade infantil, ela vai ter justamente isso, uma caráter de zona do corpo, a determinadas zonas do corpo, as quais, dessa maneira, adquirem estatuto da zona erógena. Esse é um ponto que faz a sexualidade infantil, porque ela não tem nada a ver com genitália. Ela tem a ver com o prazer, você percebe isso? Tem a ver com um prazer, ó, que é o prazer Uhum. sugar, que o bicho sugar é uma fonte de prazer. Ó. E os lábios se transformam numa zona erógena de uma pulsão parcial. Acho que Tá, explica. mas eu posso exercer o prazer de outras formas que não são sexualmente, que não são inerentemente sexuais. Sim, mas tem que lembrar que a pergunta foi sobre sexualidade infantil. Certo. Entendeu? Então, a questão é que aqui você está falando de uma criança de colo, provavelmente. Ou uma criança que está em fase de alimentação. Então, assim, aqui a gente está falando só de uma parte. Claro, depois você pode ter em outras áreas. Que a gente entra aquele texto, por exemplo, do fetichismo. Entendeu? Que entra outras histórias. O fetichismo já é diferente, né, do autoerotismo. Sim, mas aqui a sexualidade infantil começa com o autoerotismo. Uhum. Porque a criança não tem noção de uma sexualidade, porque ela tem noção desse prazer, né? Que aí vira uma zona erógena. Você vê que aí vira uma zona de prazer. Isso é muito forte na infância, porque você não tem conhecimento nenhum, né, ainda. Você vai ter, o único conhecimento que você vai ter de prazer e desprazer. Né? E aí que ele está Entendi. falando da sexualidade infantil, que ela não Deixa tem eu um anotar caráter aqui. igual ao do adulto. Né? E apesar de você ter algumas coisas que depois você pode até meter ou respingar em fase adulta, outras coisas, né? Mas, assim, você só tem desse caráter, que vai ser isso me dá prazer, isso não me dá prazer. E aí a criança vai meio que ligando isso com zonas determinadas do corpo, como, por exemplo, nessa coisa da boca, dos lábios, né? Porque ela tem uma origem de pulsão parcial. Deixa eu ver se a gente acha mais coisas aqui. Então quer dizer que o sujeito primeiro ele se autoerotiza, não, primeiro ele fetichiza para depois se autoerotizar. É assim? Quando ele tá tendo prazer lá, que ele está mamando, o que ele tem é um fetiche com o seio materno? Não, não é fetiche. Nesse caso é só um prazer mesmo. É só um prazer, É não é um prazer. ele não tem consciência ainda de que é que ele mesmo está provocando esse prazer nele, né? Ele não Não, tem. exatamente. Ele não tem noção, porque o fetiche ele tem uma característica que sai da genitália. Mas nesse caso, não, porque ele não tem aparato cognitivo para entender isso. Ele tem para ele, o que ele vai ter nessa fase infantil é assim: eu sinto prazer quando eu faço isso, ou não, entendeu? É simples, é essa a questão. Aí vira uma zona erógena, tanto é que ele fala assim, ó. Em outras atividades somáticas ligadas a determinadas zonas do corpo. Zonas do corpo não quer dizer que é alguma coisa relacionada à genitália. Ó, daí acontece que adquire uma zona erógena, que aí ele tem esse prazer, que é o lábio, né, que se transforma em uma zona erógena. Depois ele vai se transformar, aí ele fala que tem notícia aqui, ó, esse registro de autoerotismo restitui a fase preparatória da restauração que Freud chamaria alguns anos depois de narcisismo primário, mas depois também você vê que ele fala aqui de uma zona corporal, e não mais apenas uma zona corporal específica. Né? Posteriormente, a pulsão sexual pode encontrar sua unidade através da satisfação genital e da função da procriação. Ó. Posteriormente, bem depois, quando já tem certos entendimentos. Mas no primeiro momento, não. É só prazer e desprazer. Acho que agora define bem melhor, né? O que você achou?
Eu só não entendi ainda onde é que entra a cisão da psique. Tá. Deixa eu ver se acha algum termo. Deve ter algum termo sobre cisão. Deve ter algum termo de cisão aqui. Não é possível que eu não tenha um termo afinal de cisão. Porque é esquizo alguma coisa. Vamos ver que cisão. Cisão, decisão. Ah, deve ter alguma cisão do eu aqui. Oi, bora, castração. Cisão. Dá-se nome à cisão a um tipo de ruptura institucional ou institucional ocorrida anterior e. Não, peraí. Eu pensei que ia ter alguma coisa aqui de cisão do eu. Vamos ver se tem teoria. Não acho. Aqui tem um texto só desse, mas hoje a gente não vai ler, vai ler numa. Mas tem uma cisão do. Tem um texto do Freud que é só sobre cisão do eu. Você já tem na pasta lá? Já está na Não, pasta? eu achei esses Não? dias, eu não achei esses dias. Eu ainda nem coloquei lá no grupo ainda. Talvez a gente leia esse ano. Não vou achar. Mas enfim, a gente tem um texto só sobre essa cisão do eu, do outro. Mas depois eu envio. Mas esclareceu em relação à sexualidade infantil? Sim, essa parte aí já deu para entender. Agora, eu queria entender era porque você pode se autoerotizar, Hum, não necessariamente. Aí é onde está, né? Porque se você tem o fetiche antes da autoerotização, por exemplo, só dar um exemplo, né? Eu conheço uma pessoa que ele era tão fascinado, ele é pastor de igreja, ele era tão fascinado por ser pastor que hum, quando criança, a brincadeira dele de criança era colocar várias igrejinhas e ele ir administrando as igrejinhas. hum, Então, esse era o tipo de brincadeira que ele tinha. hum. Esse não é um tipo de fetiche, não? Não sei, ou pode ser uma fixação também. Pode ser uma fixação, né? Não dá para. Muito pouca informação. Porque eu sei, mas o que eu estou querendo dizer é que existem formas que você pode fetichizar e não necessariamente ter esse autoerotismo. Como, por exemplo, a masturbação, né? Você pode descobrir depois. E antes disso, tem sei lá, com os brinquedos que você tem. Uhum. Você tem um fetiche com os brinquedos, com os presentes que a mãe e o pai dão. Sim, Faz sentido isso? tô pensando, tô pensando. Pode ser que faça, sim, em alguns casos. Pode ser que faça em alguns casos, sim. Mas não sei se para todos cabe a isso. É igual por isso que eu perguntei desse pastor. Às vezes você está olhando para alguém que pode ser fetichista, pode ser pervertido, pode ser. Sim, sim. Porque o pervertido também eles têm um prazer na vida dele, não necessariamente é sexual, mas ele pode ter um prazer aqui, né? É, então, assim como pode ser alguém que tem, por alguma razão, muita vontade daquilo. E muito, sei lá, a pessoa é muito motivada para aquilo, por outras coisas. Não. É para você ver como é complicado. Deixa eu ver aqui, O eu tô outro procurando. exemplo,
O outro exemplo que eu tenho, né? Ontem um amigo meu estava dizendo que ele bota cartas, né? Ele trabalha com tarô e tudo. Hum, Aí ele disse que quando ele era bem criança, né? Ele levava as cartas, ele já tinha as cartas, ele levava as cartas para a escola e ficava tirando a sorte dos amigos, dos coleguinhas. hum, Aí ele disse assim: será que desde criança que eu já tinha esse desejo? Claro, você já tinha um desejo, você não tira, era o conhecimento ainda, né? O técnico. Mas sim, você achava bonito as cartas no lugar de. Ele dizia para mim, no lugar de ganhar boneco, ele preferia ganhar carta de tarô. sim. Porque ele achava bonito o tarô e ele queria. O sonho dele era colocar cartas. Então, eu não posso dizer que não existe fantasia. Já existe fantasia ali, né? Só que Sim, ela, só que não sei dizer, só com isso que ele falou, que haja autoerotismo. então. É complicado, é bem complicado, porque pode também, essas coisas podem ser sublimação. Sublimação? É, tem até no texto aqui. Vamos lá, ver a parte do sublimação. Eu pensei agora, pode ser inclusive sublimação. Ah, eu pensei nisso agora, que você estava falando. Ó. O instinto sexual possui uma grande medida capaz de se desviar do objetivo sexual original e se voltar para outros mais elevados, não mais sexuais, sublimação. Assim, o instinto é capaz de fazer importantes contribuições para as conquistas sociais e artísticas da humanidade. Pode ser a mesma coisa esse pastor que você falou. Ele está transformando esse instinto dele sexual em uma sublimação. Assim como seu amigo também pode estar fazendo isso. Desviar do original, o que você falou? Você falou de alguma coisa original aí que eu não peguei. É, objetivo sexual, original. Objetivo sexual. Original. Como é que seria esse objetivo sexual original? Não entendi. Vamos ver aqui no texto aqui, o que, que ele quer dizer com isso. Quando a gente tem dúvida, a gente faz o quê? É. Vai no Não, dicionário. esse texto está cheio de dúvida. Eu achei ele bem problemático. Ótimo. Vamos ver aqui, objetivo sexual. Só tem um, só aqui um. Essa agressividade é inerente à natureza humana, é por também ser fonte de prazer e, como tal, ser complemento ao amor. Testemunho disso são as tentativas de fazer de unir os homens por laços amorosos, desviando seus objetivos sexuais. Eles só podem ser bem-sucedidos com efeito sobre a condição de abandonarem outro homem, se transformarem em alvo de agressividade. Não ajuda a gente muito isso aqui. Eu não sei se esse objetivo sexual tem relação com o prazer imediato, mas no sentido assim mais sexual mesmo. Então, não sabia também explicar. Deixa eu ver outra coisa aqui no próprio texto, se não tem no rodapé alguma coisa para ajudar a gente. Né? Vamos procurar, né? Vai que. Não, não tem nada que fale pra gente do. É, acho que eu vou te ficar devendo também isso pra você, mano.
Pelo menos uma coisa eu não estou mais devendo para você mais. Quer dizer que tem outros objetivos mais elevados, né? Sim, porque é Mas ele não assim, dá nenhum exemplo para a gente saber, né? Qual é um objetivo mais elevado. Sublimação. Sublimação seria mais elevado. sublimação, é. Eu acho que no objetivo sexual original, ele está falando dessa questão mesmo assim mais carnal da coisa, mais um prazer imediato. Porque se você for pensar, isso que ele fala assim de importantes conquistas sociais e artísticas, a maioria não é imediata. Uhum. Entendeu? Então, assim, apesar do seu prazer pode ser imediato, mas você também pode ter um prazer a longo prazo, né? Você pega essa força que você está ali com energia para uma coisa e você troca para uma coisa que talvez tenha um prazo maior, o que diminui talvez esse instinto, esse objetivo. Não sei, Escrever um livro, pintar um quadro, né? aprender um instrumento, uma coisa assim. Mas tem pessoas que podem ficar só nesse objetivo sexual. Sim, e Aí aí eu acho que no caso do psicótico, ele não sublima muito, não, sabe? Será? não sei também. Rapaz, esse dicionário é muito bom, viu? Rapaz do céu. Né? Vamos ver se eu acho o termo psicótico aqui. Psicótico, projeção. Esse dicionário é muito bom, cara. Agora tem que comprar ele fisicamente. Simbolismo. Não tem. Eu pensei que tinha o termo psicótico, mas não tem. Deve ter psicose, né? Psicótico, acho que não tem. Eu vi. Ah, putz, passei uma coisa ali. Pera aí, você tem aqui, ó. Ah lá. Alterotismo. Pronto. Termo proposto por Harvey Kelly, retomado por Sigmund Freud, para designar o comportamento sexual do tipo infantil, em virtude do qual o sujeito encontra prazer unicamente com seu próprio corpo, sem recorrer a qualquer objeto externo. Hum. Que é aquela coisa que a gente viu lá das zonas erógenas, né? Pode ser que no começo, só de olhar o corpo já seja um autoerotismo, né? Sim. Na verdade, eu acho que quando você que diz aquela história que você consegue compreender quem você é quando você vê, no caso da mulher, né? Ela olha para o homem e diz assim, não, mas ele tem um negócio ali pendurado e eu não tenho, né? Sim. No caso da mulher, eu não sei, a psicanálise é meio machista, né? Mas no caso da mulher, ela começa a se autoerotizar a partir dali, porque ela olha e vê a falta. Não, ela não tem o pênis ou o falo, né? Mas o homem tem. Aí ela começa a se autoerotizar com o seu corpo para tentar descobrir esse falo nela. Uhum. Aí pode ser que eu estou tentando explicar psicanaliticamente, uma coisa que nem é muito bom, que é a diferença sexual, né? Porque tem pessoas que vão acusar já dizem que a psicanálise é machista. Aí eu ainda estou usando, mas pode ser que uma pessoa se torne lésbica, uma mulher se torne lésbica, porque ela não aceita de forma alguma que o pênis seja do homem. Ela Uhum. quer o pênis nela, entendeu? Sim. Só um exemplo, né? Mas eu não estou dizendo que isso seja uma regra, não. Só dizendo que Claro. São pode casos, né? acontecer. Sim.
Mas eu acho que agora ficou bem mais fácil de entender o alterotismo agora, né? Sim, sim. Ficou bem. Deixa eu ver se eu acho que o termo psicose. Vamos ver se. Freud, Joseph Freud. Devia Eu estar. acho que todas essas estruturas elas se tocam, sabe? Eu penso É, assim, perversão, histeria, psicose, todas elas se tocam. pode ser até que alguém já tenha feito alguma teoria relacionar todas essas, como elas se tocam, como elas se encaixam. Porque tudo elas vão partir de nós mesmos, né? Do eu, do superego, do ID, né? Então é capaz que em alguma medida elas se toquem, né? Não seja tão fechado assim. Até porque a gente também é um pouco psicótico, é um pouco neurótico, é um pouco perverso. A gente também tem todas essas coisas, né, dentro da gente. Mas a questão é o quanto isso atrapalha na nossa vida, né? O quanto a gente lida com isso. Uhum. Tudo bem. Não, enquanto você está falando, eu estou só procurando aqui para a gente ver se acha essa bendita psicose. Método catártico, neurose, estamos quase lá no P. Mas acho que muita gente tocou em muitos pontos com esse texto hoje, né? Sim, eu anotei tudo aqui para depois dar uma. Eu peguei esse livro na biblioteca, agora eu vou ter que ler, e eu só tenho 2 semanas para ler esse livro, e ele é meio denso, assim, Hum, aí eu vou precisar me concentrar nele, né? Mas vamos lá, porque ele vai até o borderline. hum. Aí eu não sei se eu vou conseguir acompanhar, porque eu não tenho ainda esses conhecimentos básicos, né? Esses já são pacientes fronteiriços que chama, né? Borderline já é bem, até que eu já vi alguns psicanalistas falando, não pegue no começo borderline, porque senão ele vai te dobrar. Ele já entra na fazer tipos mais manipuladores, né? Tipo narcisista, esse pessoal assim. Já é mais difícil de lidar, né? E ele dobra mesmo, são manipulador mesmo. É a vida deles delicada, né? Então eles manipulam mesmo. Paranoia, parentismo, patriarcado, pedofilia, perversão. Mas não é isso que a gente está procurando hoje. É demoradinho, mas não tem como a gente ver presidente, não, presidente até mesmo. Princípio, não tem aqui o tema, sabe? É que a gente pulou aqui.
projeção, psicose. Sabia que tem que ter. Termo introduzido em 1855 pelo psiquiatra austríaco Ernst von Pages-Hasselblad para substituir o vocabulário loucura e definir os doentes de alma numa perspectiva psiquiátrica. As psicoses opuseram-se, portanto, às neuroses, consideradas como doenças mentais de alçada da medicina, da neurologia e, mais tarde, da psicoterapia. Por extensão, o termo psicose ignorou inicialmente o conjunto chamado de doenças mentais, fossem elas orgânicas, como a paralisia geral, ou mais especificamente mentais, restringindo-se depois às três grandes formas modernas de loucura: esquizofrenia, paranoia e psicose maníaco-depressiva. A palavra surgiu em 1869, retomada por Sigmund Freud como conceito a partir de 1894. O termo foi primeiramente empregado para designar a reconstrução inconsciente por parte do sujeito de uma realidade delirante ou alucinatória. Em seguida, escreveu-se no interior de uma estrutura tripartite, na qual se diferencia da neurose, por um lado, e da perversão, por outro. Vamos ler inteiro o termo aqui que está interessante. Se o conceito de neurose é parte integrante do vocabulário da psicanálise, o da psicose aparece a princípio como um anexo proveniente do saber psiquiátrico e adequado a uma medicina manicomial, pautada numa concepção do sujeito que se organiza em torno da ideia da alienação e da perda da razão. Nascida de uma escuta particular do sofrimento humano, inventada por um homem que não era psiquiatra e não gostava nem dos psicóticos, como ele mesmo diria, Stephen Hollis, nem da loucura carcerária, a psicanálise desenvolveu-se no terreno de uma medicina de consultório, no qual o diálogo secreto entre o terapeuta e o paciente primava sobre a preocupação nosográfica. Sobre esse aspecto, a neurose cerca as mulheres da burguesia vienense, tratadas por Freud e Joseph Brauer, e nada se assemelhava à loucura histérica muito próxima da psicose, posta em cena por Jean-Marc Charcot, da Sapir-Hunter. Todavia, do ponto de vista doutrinal, as duas formas de doenças nervosas foram catalogadas sob o rótulo de neurose. Freud dedicava toda a sua atenção à neurose, considerada curável em detrimento da psicose, que ele julgava quase sempre incurável. As três grandes análises que ele efetivamente conduziu foram publicadas como casos de neurose: neurose histérico-indora, neurose obsessiva do homem do rato e neurose infantil do homem dos lobos. Enquanto seu único estudo redigido sobre um caso de psicose foi o comentário de um livro, Memória do Doente dos Nervos, escrito por um homem tomado de paranoia. Daniel Perchard. Você vê que nem ele lidou com psicose, mano. Ele não trabalhou com psicose, quer dizer, ele trabalhou, mas não colocava como psicótico. O que ele colocava é que não era quase sempre incurável. Freud soube desde cedo que sua doutrina do inconsciente conquistaria o que ele chamaria de terra prometida da psiquiatria, trazendo uma nova visão da organização das doenças mentais. Né? Durante 50 anos, os herdeiros de Freud fariam questão de revisar a totalidade da sua doutrina, fora instituída. Que ele fala, a gente leu isso aqui, também foi uma coisa que a gente leu numa das obras, que até você comentou, sobre a demência praecox, né? Freud lança nota psicanalítica sobre um relato autobiográfico. A gente leu esse texto aqui, né? De um caso de paranoia. Lembra que falou de dementia paranoicas? Uhum. Pois bem, nesse caso, ele enunciou uma teoria quase completa do mecanismo de conhecimento paranoico, que serviu para definir a psicose como um distúrbio entre o eu e o mundo externo. Em seguida, no contexto de sua segunda tópica, e havendo elaborado uma nova teoria do narcisismo, Freud escreveu a psicose numa estrutura tripartite, oposta à neurose, lá tá, essa parte a gente já leu, né? Ela foi então definida como uma reconstrução da realidade, unicamente, de uma realidade alucinatória, na qual o sujeito fica unicamente voltado para si mesmo, numa situação sexual ou erótica. Toma literalmente o próprio corpo, parte desse, como objeto de amor, sem alteridade
Tive. Ao lado da psicose, a neurose surge como resultado de um conflito intrapsíquico, enquanto a perversão se apresenta como uma renegação da castração. E aí, ajuda alguma coisa a pensar assim? O que você achou? Ajudou, porque no caso do autoerotismo, é só ele que tem relação com ele mesmo, né? Sim, E na cisão do eu, me parece que também só é o eu dele com o eu dele, né? O outro, na verdade, é só projeção dele mesmo. sim, Então pode ser que se relacione nesse ponto aí. sim. Pode Mas ser. eu vou dar uma pesquisada mais aprofundada nisso, vou dar uma aprofundada aí para ver se é isso mesmo. Perfeito, perfeito. Bom, então a gente fica por aqui. Segunda tem mais, tá bom?